do pensamento estratégico, tá? Então, na primeira aula, a gente viu essa questão da inserção das consultorias, sim, de forma onde elas começaram a desenvolver os modelos de análise para tentar entender como desenvolver, como criar, como elaborar essas estratégias nas organizações, tá? E aí a gente já entra na década de 60, onde a gente vai, de fato, entender como esses consultores contribuíram, né, nesse contexto de pensamento estratégico nas organizações, tá? Eles encontraram, na época de 1960, um campo fértil porque, assim, não tinha nada definido. Como é que pensa, como é que não pensa. Então, assim, uma das grandes contribuições das consultorias no ambiente da estratégia na década de 60 foi exatamente assim, rapaz, vamos padronizar tudo, né? Através de padronização, de análise, de entendimento como aquele segmento funciona, como aquele ambiente funciona, aquele indústria, aquele setor funciona, tá? E aí a gente tem essas duas grandes empresas, que é, como eu já falei no finalzinho da aula anterior, que é o Boston Consulting Group, que a gente vai encontrar mais como BCG, e a McKinsey & Company, que é a McKinsey que a gente encontra mais de forma mais clara hoje em dia, tá? O BCG ele ficou conhecido como mais essa questão da matriz de crescimento e participação da curva de experiência. Professora, como é essa matriz de crescimento, né? E participação, popularmente conhecida como aquela matriz BCG. E agora vocês sabem por que, como foi, por que o nome é matriz BCG, porque ela vem dessa empresa Boston Consulting Group. Ela era utilizada para analisar os produtos das organizações, né? E decidir, olha, nós vamos investir mais recursos em que tipo de produto e tal. E aí a gente viu que os produtos que apresentassem alta taxa de crescimento e fossem promessas de retorno de mercado, a empresa iria investir neles, né? E a gente tem aqueles produtos que poderiam ser considerados como estrela, que são aqueles com alta participação de mercado e alto potencial de crescimento, garantindo assim o futuro da empresa. Outros poderiam ser considerados geradores de caixa, ou seja, aqueles produtos cujo ciclo de vida já esteja em estágio de maturação, devendo proporcionar uma alta sobre o caixa, garantindo assim os fundos para o crescimento dessa empresa. Além disso, ainda tinham outros tipos de produto, outras duas categorias, né, que apresentavam as possibilidades de sucesso e necessidade de alto investimento, com dúvidas, para tornar-se estrelas e os produtos considerados abacaxis, que deveriam ser abandonados. Então, gente, ele pegaria, imagine aí você chegando numa organização e a gente vai fazer análise. Bem, qual o produto que me dá retorno, qual o produto que me dá caixa, qual o produto que eu tenho que abandonar, são os abacaxis, e quais são as possibilidades, alguns produtos que a gente não tem tanta certeza quanto ao sucesso e ao impacto dele nas organizações, tá? Então, ele exatamente fez isso, a matriz BCG. Pois lá na frente a gente vai ver essa matriz de forma mais detalhada. O outro modelo é a questão da curva de experiência. Era quando eles acreditavam que, quando aumentava a produção de um bem qualquer, o seu custo caía e a empresa ela começava a ter ganhos de experiência, ou seja, eu começava a produzir aquele produto de forma mais eficiente, com menos custos, a partir do volume que eu produzia. Então, começou-se a entender, a utilizar esse tipo de estratégia, e o grande ganho era lucrar com esse efeito de experiência na produção de bens. Quanto mais eu produzo, mais rápido eu vou fazendo, então mais ganhos de custos e volume eu tenho. Já a McKinsey, né, ela desenvolveu um conceito bastante conhecido, que é a matriz multifatorial. Ou seja, ela utilizou a General Electric como um case, né, e ela diz assim, ó, General Electric, você precisa analisar um planejamento, deve adotar um planejamento estratégico e dividir a sua organização, a corporação, como unidades de negócio. Ou seja, nós temos a unidade de negócio de produção de carros, de produção de peças, ou até a gente pode dividir a organização em unidade de negócio Brasil, Estados Unidos, Europa, enfim. E aí ela começou a ter essa visão e também
desenvolver um modelo de unidades estratégicas de negócio, que aí a gente vê até hoje também se perpetuando esse tipo de planejamento, né, de negócio através da McKinsey & Company. E aí eles utilizaram várias contribuições, mas Mintzberg falou alguns pontos negativos em relação a essa influência dessas organizações, dessas consultorias no pensamento estratégico. Ele falou que as consultorias, para esse autor, né, na visão dele, elas tinham o pensamento estratégico muito resumido, muito simples, porque assim, cara, pensar a estratégia da empresa é pensar o futuro do negócio. Então a gente não pode ser superficial, a gente tem que ser o quê? Profundo, entender com profundidade aquela realidade. Resumindo, em uma realidade de organização, é uma matriz de dupla entrada, então só ambiente interno, ambiente externo, por exemplo, buscando assim identificar qual é o melhor caminho. Ele fala assim, gente, eu acho que não são só modelos, não são só processos que desenvolvem um pensamento estratégico, né? E aí, em 1960, com essa padronização, também teve um ganho, como eu falei, essa questão de desenvolvimento de processo no planejamento estratégico, que as organizações, de fato, começaram a usar de forma estruturada, de forma intencional, a estratégia, o planejamento estratégico, tá? E aí a gente já vem passando para o segundo momento do pensamento estratégico, é o auge do planejamento estratégico em 1970, né? E a gente vai ter vários modelos de análise de pensamento, de planejamento estratégico. E aí criou-se uma forma de pensar estrategicamente nas organizações empresariais, que de algum modo foi útil, né? Porque, de fato, as pessoas ainda eram muito focadas no custo. Ainda, até no início da década de 70, analisar a estratégia era custo, ponto. E aí já começou a ter uma evolução, tá? Um dos principais pessoas, né, Alfred Chandler, ele publicou o seu livro, tá? Strategy and Structure, em 1976, e Chandler, até hoje ele é muito conhecido, tá? Bem citado ainda. E o que foi que ele evidenciou? Que a estrutura da organização se adapta ou segue a estratégia por ela definida. Então, assim, gente, uma coisa que vocês têm que pensar. Eu vou ver quantos cargos uma empresa precisa, quantas diretorias a empresa precisa. Quem vai me orientar a isso é a estratégia. E não é a estratégia que se adapta à estrutura, mas sim a estrutura que se adapta à estratégia. Esse é um dos grandes ganhos, esse pensamento. Porque o pessoal faz muito assim, vamos definir aqui baseado no que a gente tem hoje. Cara, não é o que a gente tem hoje, é o que a estratégia nos orienta. E vai definir cargo, vai definir quantidade de diretores, vai definir pessoas, vai definir perfil dessas pessoas, tudo tem que ser orientado para a estratégia, tá? Depois vem o Igor Amsov, né, com o livro Corporate Strategy, ainda em 1970, tá? E aí ele falava que 2 pontos, né? A gente tem a análise de disparidade e sinergia. Análise de disparidade, ele falava que existiam técnicas analíticas dos elementos internos e externos. E a energia é que a empresa ela deve buscar uma postura de produto-mercado, com um desempenho combinado que seja maior que a soma das suas partes. Ela tem que conectar, ela tem que analisar o ambiente interno e externo e conectando essa postura de ambiente e mercado. Já em 1994,